Reviravolta! Leila Pereira foge do Flamengo, rapaz! Olha aí! Várias outras notícias do Flamengo, arbitragem, Flamengo e Palmeiras e outras informações. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, botão aqui embaixo, se inscrever, se aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E minha galera, ó, história da carochinha de folga não, viu? Não teve folga hoje no CT Ninho do Urubu. Treino normal, agora com foco total para a partida diante da equipe do Palmeiras, que acontece no próximo domingo, 4 horas da tarde, horário tradicional do futebol brasileiro, Maracanã, lotado, abarrotado. Vou trazer informação aqui para vocês sobre ingresso também. O elenco se reapresentou ali por volta das 3h30 da tarde dessa quinta-feira e amanhã também provavelmente treinará às 3h30 da tarde. O Felipe Luiz gosta de sempre aproximar o horário do treino ali com o horário do confronto do dia seguinte, e amanhã o último treino do Flamengo na sexta-feira. Aliás, tem o treino da sexta e tem o treino do sábado. Então, amanhã, 9h30 da manhã, na realidade, e no sábado, às 3h30 da tarde, porque ele gosta de... Tem toda uma ciência, né? O Tite também fazia muito isso. Evidentemente, os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e os reservas treinaram em campo normalmente sob a batuta do técnico Felipe Luiz. São 3 dias de treinamento, tem tempo hábil para descansar, sobretudo porque alguns atletas sequer foram relacionados para o jogo do Botafogo, como é o caso do De La Cruz e do Alan, que se juntaram ao grupo hoje no CT Ninho do Urubu, treinaram normalmente. Entretanto, o Saúl treinou à parte na representação do Flamengo. Espanhol é a maior dúvida para esse confronto diante da equipe do Palmeiras. Cebolinha fará uma ressonância magnética para confirmar ou não a lesão no músculo iliopsoas. Nossa, nome difícil. Eu não sou ortopedista, então não vou saber exatamente o que é isso aí. Não sou fisiologista. No treino da quinta-feira, os atletas estavam no banco, foram a campo. Normalmente, como eu falei para vocês, o único que vive um sinal diferente é realmente o Saúl. Ele ainda se recupera das dores na região do tornozelo esquerdo e não entra em campo desde a partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, né? Ele sequer jogou contra o Bahia, não foi relacionado para a viagem para a Bahia naquela derrota do Flamengo. Nesta quinta ele chegou aí a campo, mas fez uma atividade à parte, individualizada, sem se juntar com o grupo, ao contrário do que Alan e De La Cruz fizeram. Mas, cara, até domingo dá para diminuir aí esse problema que ele tem no tornozelo. E, cara, é o jogo da temporada. Assim, não é o jogo da temporada, né? Tem o Racing, depois possivelmente vai ter final da Libertadores, mas é um jogo importantíssimo. Eu sei que faltarão 10 jogos, mas, cara, o Palmeiras é uma equipe que tem as suas oscilações, naturalmente, mas do ponto de vista de resultado, cara, eles sempre dão um jeito e conseguem um resultado. Então é muito difícil o Palmeiras ele não conseguir os 3 pontos. Então é de suma importância que o Flamengo pelo menos mitigue, diminua, retire completamente essa vantagem de pontos, porque as vitórias eles estão na frente, beleza. Mas o Flamengo igualando as vitórias tem um saldo de gol, que o do Flamengo é de 40 e tantos, positivo do Palmeiras é 27. Acho que são quase 20 gols a mais de saldo. O Palmeiras não vai ultrapassar. E a cada gol que o Flamengo fizer no Palmeiras, diminui o saldo deles e bota um no saldo do Flamengo. Ainda tem essa conta também. Então é de suma importância esse jogo. Acho que tá 90%, tá 85%, meu amigo. Vão pro pau, porque, cara, é um jogo de suma importância. E é o que eu falei. Vão restar 30 pontos a serem disputados, mas o Palmeiras não perde ponto fácil.
existe uma dúvida na cabeça do Felipe Luiz e da comissão técnica sobre quem vai atuar ali no meio de campo em função do retorno do Eric Pulgar, e ele entra muito bem, jogou bem, justificou a entrada dele, e existe uma dúvida em relação também ao Samuel Lino. Há quem cogite a saída do Samuel Lino para a entrada do Carrascal, que mais uma vez entrou bem demais de novo. Entrou, fez um desarme, ganhou no corpo do Cuiabano, que é um cara super forte, e depois botou a bola com a mão na cabeça do Plata. E fora os outros lances, você vê que o Carrascal ele tem uma característica muito específica, que é ele domina a bola já tirando do adversário. Você nunca vai ver o Carrascal dominar, levantar, não, ele domina já, pum, fazendo corte no adversário, e isso abre ali um espaço gigantesco, e vai ser de suma importância contra o Palmeiras, que eu não tenho a menor dúvida que vai assumir uma postura reativa. O Palmeiras gosta desse jogo de contra-ataque, tem velocidade para isso, é uma das equipes mais eficientes quando a gente vai falar na questão da transição ofensiva, da tomada da posse e acelerar. O Flamengo já é uma equipe de mais controle de bola, de criação, articulação de jogada. Então, de repente, é interessante o Felipe Luiz, enfim, não sei qual vai ser a estratégia dele, mas eu começaria com o Carrascal. Se retém a bola, já sai para jogar, vai estar retrancado o Palmeiras, ele pode abrir um espaço ali, tá? E aí, tem a apuração aqui do Everton Cebolinha, tá? O Cebolinha fará exames daqui a pouco para saber da gravidade da lesão. A contusão é no iliopissoas, um dos principais músculos responsáveis pela flexão do quadril, estabilização da coluna e manutenção da postura ereta. Então, é um músculo fundamental, não que outros não sejam, mas tem uma função variada aí. Contra o Palmeiras, esquece. E pior que ele tinha entrado bem ontem, viu? Pior que eu achei que ele entrou bem. Vinha fazendo um bom jogo nessa partida diante da equipe do Palmeiras, mas, infelizmente, acabou lesionando. Gramado sintético, né? Eu não posso afirmar 100% que é o gramado sintético, mas tem, né, tendências, digamos assim. Pessoal, a CBF, gente, veja, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 4 e pouca da tarde, até o momento, ela não divulgou qual será, tá, a arbitragem do jogo Flamengo e Palmeiras. Pelo que eu tenho apurado na CBF, e algumas pessoas comentam também, é quem vai segurar o pepino? Quem vai segurar essa bronca de apitar um jogo dessa magnitude? Existem alguns nomes favoritos para apitar. Muita gente fala do Klaus. Pô, Pedrão, gosto do Klaus e coisa e tal. Eu sei que ele erra também, que ele rouba. Força de linguagem, tá, gente? Expressão, não é aquele vai lá, passa o cartão de crédito, comprou o pênalti, não tem nada a ver isso aí. Mas o Klaus, ele deixa o jogo correr. Entretanto, o Klaus é do quadro de arbitragem de São Paulo, então não dá para ele apitar o jogo. Os 3 nomes mais cotados para apitar esse, Ramon Abate-Abel, que é o grande protagonista da arbitragem dos últimos Flamengo e Palmeiras. É impressionante como ele apita Flamengo e Palmeiras, ano após ano. Ele é escalado, ele é o preferidinho da arbitragem. Não pode ser, porque ele está punido. E os 3 nomes são Daronco, o que para mim seria terrível para o Flamengo, porque é um cara que ele picota o jogo inteiro, não costuma dar cartões amarelos. Verdade seja dita. Entretanto, toda hora ele segura. Estão me ligando aqui, rapaz, é brincadeira. Toda hora, daqui a pouco atendo, ele segura o jogo. Tem o do Wilton Pereira Sampaio, que não é nenhum primor de arbitragem para mim, mas para mim, entre todos esses aí, é o menos pior. E tem o Rafael Rodrigo Klein,
que é da mesma escola do Daronco. Eu acredito que o Klein, ele marca ainda mais faltas que o Daronco. Ele picota, ele acaba, ele odeia. O Rafael Rodrigo Klein, ele detesta o futebol. Ele não gosta de futebol. E aí ele detona com o jogo. Então, para mim, desses três que estão nessa lista da CBF, acho que tem que ser o Wilton Pereira Sampaio. Acho que seria... Gente, veja, só tem isso para escolher. Pô, o Wilton Pereira Sampaio, porcaria, Pedro. Mas não tem outro. Vai eu apitar? Aí, meu amigo, aí o Palmeiras vai pagar por todos os absurdos da história do futebol brasileiro, que até eu vou finalizar pro gol e vou... o VAR inovi, deu ruim, gol do Flamengo. Aí, beleza. Né? Mas eu ia de Wilton. Tá? Pessoal, Libra responde à declaração de BAP do Flamengo, falando: descontrolada e negligente. O presidente afirmou que o clube está sendo excluído e chamou a Libra de palmeirense, rapaz. Olha aí, vamos ver a Libra. Na mesma entrevista, o presidente do Flamengo afirma que a Libra é toda verde. Olha, pode até não ser toda verde, mas quem comanda aí tudo, pelo que a gente assiste, e a percepção que passa, é a Carminha Verde. Né? É a Carminha. A dona Carminha. Uma afirmação descontrolada e negligente, que demonstra um aspecto oportunista de quem quer jogar para o torcedor e não mede a irresponsabilidade e o desrespeito da sua fala. Cadê a imparcialidade? O que a Leila Pereira ela quer falar quando ela se refere aos torcedores do Flamengo, ao Flamengo como terraplanistas? Isso também não é jogar para a torcida? O Flamengo tem que jogar sozinho. Isso também não é jogar para a torcida? Por que nessas declarações da Leila Miranda, a Libra não soltou essa nota? Me explica. Aí quando o BAP vai falar uma coisa, aí vocês soltam essa nota. E outra, o advogado da Libra, gente, isso é fato constatado, é o mesmo do Palmeiras. Vocês sabiam disso? Pedrão, mas ele já é há muito tempo, coisa e tal. Tá, mas fato constatado. O advogado da Libra é o advogado do Palmeiras. Ele é advogado do Palmeiras. Foi isso que o BAP falou. Aí a nota rebate. Atacar um profissional com trajetória e reputação, o BAP não atacou. E reputação reconhecidas, além de ampla, profunda e rara experiência no futebol por meio do time que ele torce, é praticar ato tão grave quanto os que condenamos com veemência quando ocorre nas arquibancadas do estádio. Lamentavelmente, quem deveria dar exemplo positivo faz o oposto. A Libra reitera seu apoio, respeito e mais absoluta confiança nos profissionais que representam, pessoal. Cara, o BAP não atacou ninguém. Ele apenas trouxe um fato à tona que eu não sabia, por exemplo. E para mim isso é relevante. Para mim isso é relevante. Para o jogo entre Flamengo e Palmeiras já foram vendidos 70 mil... Assim, não. A expectativa é de 70 mil pessoas no Maracanã. Mais uma vez, o Flamengo vem... A torcida do Flamengo tem essa cultura diferente da torcida do Botafogo, que é bem menor, logicamente, mas que não justifica a ausência lá no Newton Santos. A torcida do Flamengo, ela tem a cultura de ir ao estádio, diferente da do Fluminense. A do Vasco também tem. A cultura de ir ao estádio. E com as novas modificações que o Flamengo faz no Maracanã, ele possibilita o aumento do número de pessoas no estádio. Como, por exemplo, ali diminuir a faixa que separa da torcida visitante, né?
Existe a possibilidade até do Flamengo botar uma rede, o que eu acho horrível. Acho que não tinha que ter rede em estádio nenhum. Ah, porque vai tacar, bota a segurança, dá um jeito, proíbe. Meu irmão, você quer beber seu refrigerante, você bebe lá dentro, você não... dá um jeito. Entende? Agora, se todo mundo faz, se o Palmeiras faz, se o Atlético faz, se o fulano faz, aí, cara, então nós vamos fazer também. É o sistema aí, então a gente tem que, infelizmente, se adequar ao sistema aí que está posto. Mas a expectativa é de 70 mil pessoas mais uma vez. E a Carminha Verde, sai informação na ESPN, que ela não estará no Maracanã no domingo em Flamengo e Palmeiras. Após recente briga com o BAP, a mandatária prefere evitar um possível constrangimento diante da torcida do Flamengo. Olha, o Maracanã é um dos estádios, se não for o mais seguro, que eu acho que é o mais seguro, é um dos mais seguros. No Maracanã, dificilmente alguém vê. Não estou falando da torcida. A torcida, se ela aparecer no gramado, xingar ela, e aí, meu amigo, Cartola é assim. Cartola é assim. Agora, agressão, intimidação. Olha, não vou falar que eu nunca vi, mas dificilmente eu vejo algo desse tipo. O Flamengo tem uma diretoria respeitosa. Quem diz respeito ao Flamengo é a Leila, não é o Flamengo. Seria bem-vindo ao Maracanã. Agora, a torcida, evidentemente, faria a parte dela. Até porque é ela que está criando esse ciclo. É ela que chega e fala que nós somos terraplanistas. É ela que chega e fala que o Flamengo tem que jogar sozinho. É ela que... E aí você acaba instando as pessoas. Porque ela não está lidando, pessoal, com empresas. A Crefisa, com o Banco do Brasil estatal, beleza, mas com o Santander. Ali não tem ninguém torcendo por nada, torcendo pelo lucro. Agora, quando você mexe com paixão e você fere a paixão do torcedor, é evidente, se aparecer ali no gramado, não acredito que ninguém vai tacar nada nela, vai tacar alguma coisa nela, sou totalmente contra isso. Agora, vai ser hostilizada, assim como é hostilizada pela própria torcida do Palmeiras. Quando o time vai mal, né, o pessoal canta lá, bruxa, 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 é isso, mas tudo bem, né, é direito de escolha dela também, não ir ao Maracanã. Só tô pondo aqui para... vocês são agressivos, não tem nada com isso. E aí, o senhor Jean Oddi, do qual eu gosto, acho que é um jornalista seríssimo, com boas análises, após o 3-0 do Flamengo de ontem, e após as declarações do dirigente do Flamengo, ele pega, vai ao linha de passe e fala o seguinte: houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes. Hoje a gente vê uma série de jornalistas e influenciadores meio que largando tudo. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Não sei se é por engajamento. Tem método aí. Ó, uma acusação grave, hein? O método que a gente sempre criticou nos dirigentes está cada vez mais presente entre nós. Está muito difícil. Vamos ter responsabilidade. É uma insanidade o que está acontecendo. Hoje, eu sei que você é palmeirense. Poderia te chamar de clubista, mas não vou fazer isso. Vou trazer um argumento com maior profundidade. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Tem as variáveis, Flamengo deu mole, tem. Mas o Palmeiras só é líder do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos à frente do Flamengo, e o Flamengo não poderá tirar essa liderança na próxima rodada, porque o Ramon Abate-Abel cometeu, vamos defender que é um erro, absurdo contra o São Paulo. Tem aquele pênalti, o Andrés é expulso, não... mas tem outro jogo, tá, mas esse aí é muito absurdo. Então, não existe isso de narrativa. O que existe são fatos constatados, está todo mundo vendo.
Se inscreva no canal, ative o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunello.